Lula na capa do Times. O Times é uma revista americana que tem uma penetração mundial. Quem não quer sair na capa do Times? Somente as grandes personalidades saem na capa do Times. Mas precisamos explicar o seguinte: o Times tem 3 edições, uma para os Estados Unidos, uma para a Europa e uma outra para a América Latina. Então a capa em que traz o ex-presidente Lula tem apenas repercussão na América Latina, ela não vai circular o mundo. Então é só para nós aqui, só para o quintal da América, não é para o mundo a projeção. Para efeito político, num momento de campanha política, é interessante, ou seja, aparece mais na mídia. E pelo fato de que ele conseguiu uma capa, o que o Bolsonaro não conseguiu, e não vai conseguir nunca, porque ele é contra o Joe Biden, que defende o Putin, o presidente Bolsonaro defende o Putin. E todo mundo sabe que o problema na Ucrânia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, é um problema que está envolvendo as grandes potências, do qual os Estados Unidos têm o maior interesse em que essa guerra não se realiza, ou pelo contrário, que a Ucrânia seja independente da União Soviética. Bom, mas não é esse o caso que a gente vai discutir aqui. Vai discutir as bobagens que o ex-presidente Lula fala. Primeiro, ele não tem autoridade, não tem conhecimento, não tem cultura para falar sobre geopolítica. Porque o seu governo, de quase 13 anos, porque ele dirigiu a ex-presidente Dilma, foi de uma negação brutal. O Brasil se virou contra o mundo, ou seja, o Brasil fez negócios com a África comunista, com os países aqui comunistas da América Latina, e fechou o mercado internacional para o Brasil. Ou seja, o que o agronegócio fez foi apenas um esforço dos produtores brasileiros, não teve nenhuma interferência do governo. Quem abriu o mercado de agronegócio para o mundo, para a China principalmente, foram os grandes produtores rurais, as cooperativas, as empresas agrícolas que abriram o mercado para o Brasil. Ele fez negócios com a África, com aqueles ditadores africanos, depois perdoou as dívidas, com os ditadores aqui da América Latina, Evo Morales, com o Maduro na Venezuela, fechou o Mercosul. Ou seja, ele não entende absolutamente nada de política externa. Não tinha capacidade nem possibilidade de falar nada sobre a guerra da Ucrânia. O que ele tinha que falar sobre a guerra da Ucrânia? Que é uma coisa complexa, uma guerra que não começou agora, começou lá há muitos anos atrás, em que ele não pode defender muito o Putin, porque é contra os Estados Unidos, porque também o Bolsonaro é a favor do Putin. Ou seja, ficou numa calça justa que ele não sabia se ele apoiava o Zelensky ou apoiava o Putin. E depois, no fim, ele fala do Zelensky, dizendo que ele se transformou, ele era mais cômico, porque ele é um artista, mais cômico do que um presidente da República. Ou seja, o Zelensky deu uma demonstração do que é um líder, de como se comporta um líder de um país. Ou seja, um país enfraquecido, um país cercado da maior potência nuclear do mundo, e esse povo bravamente pega em armas e luta contra esse poderio absurdo que é o da Rússia. É uma guerra de Davi contra Golias. E ele levou o povo a essa reação contra uma reação absurda da Rússia. O fato de a Rússia atacar a Ucrânia reside no aspecto de que a Ucrânia estaria se ocidentalizando, indo para o Ocidente, e que ele tinha que tirar essa influência, mas isso está na Constituição da Ucrânia. Não é o Zelensky que vai simplesmente, num ato, retirar essa vontade da Ucrânia, do povo ucraniano, que colocou na sua Constituição o fato de se ocidentalizar, ou seja, de receber o apoio
da OTAN, que é essa organização militar que foi criada depois da Guerra Fria para defender os países da invasão do que sobrou desse mundo violento que é a União Soviética. Então, falar mal do Zelensky é uma coisa absurda. O mundo todo reverencia, o mundo todo aplaude Zelensky nos seus parlamentos, e ele, Lula, falar sobre isso, ou seja, ele não tem noção nenhuma do que é mercado internacional, não sabe de nada de relações internacionais, ou seja, muito mal orientado, deveria ficar simplesmente quieto. Agora, Bolsonaro está correndo atrás de uma entrevista com o Joe Biden, ou seja, dois presidentes sem nenhuma formação política internacional, sem nenhum trato, sem nenhuma capacidade de representar o Brasil. E são os dois candidatos que estão aí na vontade popular. Brasil, terra amada.